Coragem, capítulo 13. A areia de outra pessoa. Nunca vi tanto dinheiro de uma só vez em toda a minha vida. Notas de $5, de $10 e até algumas notas de $20 estavam empilhadas em montes organizados por toda a mesa. Atrás delas erguiam-se pilhas de moedas, brilhantes, coloridas e reluzindo a luz que entrava pela janela da cabine. Parecia que um banco havia sido roubado, e agora o ladrão sorridente estava contando seu tesouro. Entretanto, o criminoso ocupado remexendo no dinheiro não era um fugitivo da justiça. O homem era o meu pai. Fora da cabana aconchegante, as pessoas passavam por estradas empoeiradas e se cumprimentavam calorosamente. "Olá, amigo", algumas diziam. "Bom ver você de novo", outras afirmavam animadamente. "A música não está ótima?" Outras ainda declaravam quando em algum lugar distante um piano era tocado suavemente no ar quente do meio do verão. Era a hora da reunião do acampamento na Union Springs Academy, em Nova York, e eu gostava de cada minuto disso. A tenda Júnior, localizada do outro lado da rua de nossa barraca, era um lugar realmente maravilhoso, cheio de artesanatos divertidos, histórias emocionantes e canções empolgantes. Contudo, o dinheiro prendia minha atenção no momento. Era tanto dinheiro. Ele havia sido recolhido naquela manhã na grande tenda em que os fiéis abriram suas carteiras e bolsas para ajudar a sustentar o trabalho missionário em diferentes partes do mundo. Agora, meu pai, tesoureiro da Associação de Nova York, estava ocupado contando o dinheiro, preparando para guardá-lo no pesado cofre que ficava em um canto da sala, até que pudesse ser depositado com segurança no banco local nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. Analisei os valiosos montes cuidadosamente, tentando imaginar tudo que aquele dinheiro poderia comprar. Aquela pilha ali mais do que cobriria o custo de uma bicicleta nova, até uma das mais modernas. Essa pilha ao lado do telefone poderia ser gasta em uma televisão bem grande, e quantas notas de $20 dariam para comprar uma câmera nova com lente teleobjetiva. "Pai?", perguntei, descansando o queixo nas minhas mãos na borda da mesa enquanto o observava trabalhar. "Você já se perguntou o que todo esse dinheiro poderia comprar?" "Claro", afirmou ele sem tirar os olhos de sua tarefa. "Você já teve vontade de pegar um pouco dele?" Os dedos do meu pai pararam de se mexer. "Não, Charlie, nunca", franzi a testa. "Por quê? Ninguém ficaria sabendo, você é o único que conta ele." Papai colocou a pilha de notas sobre a mesa e me analisou por um longo momento. "Eu acho que preciso lhe contar uma história", ele disse calmamente. "Você quer ouvir?" Balancei a cabeça com entusiasmo. As histórias do papai eram as melhores, tão divertidas quanto qualquer outra que eu já tinha ouvido na tenda Júnior, ou mesmo em volta das fogueiras noturnas. "Quando eu era pequeno", começou ele, "minha mãe levou minha irmã e eu para um passeio. Mamãe era professora e eu tinha, por volta de 3 anos. Era um belo dia e as árvores ao alto tinham cores majestosas. Estávamos andando quando passamos por um canteiro de obras. Uma casa nova estava sendo construída em um belo terreno e havia um grande monte de areia na calçada. Agora, sempre que você mistura um menino de 3 anos com um monte de areia, há muita diversão envolvida. Minha mãe me lembrou anos depois que eu gritava de alegria enquanto corria e pulava direto naquele monte. Comecei a cavar túneis, fazer estradas e criar montanhas, como qualquer criança faria. Minha irmã e ela observaram por um tempo. Depois, continuaram andando pela calçada, admirando as cores do outono. Então, elas se sentaram no meio-fio ali perto e olhavam para os carros que se moviam lentamente ao longo da estrada. Elas falavam sobre coisas que mãe e filhas conversam. Depois de um tempo, minha mãe e minha irmã se levantaram e me chamaram para ir e me juntar a elas para que pudéssemos continuar a caminhada. Obedientemente, deixei o monte de areia e corri até elas enquanto elas se afastavam na calçada. Quando as alcancei, mamãe olhou para mim e parou. "Bob", disse ela, "o que é isso em suas mãos?" Olhei para os meus dedos, eles estavam cobertos com minúsculos grãos de areia brilhante, assim como meus calçados, minhas calças e minha camiseta. Eu parecia um boneco de areia em miniatura. Nesse ponto da história, sorri imaginando como meu pai deveria estar parecendo. Ele continuou. "Foi quando minha mãe disse algo que nunca esqueci. Ela falou: Bob, você tem de voltar àquele monte e remover todos os grãos de suas mãos e roupas.
Essa areia é de outra pessoa. Não pertence a você. Bem, eu corri de volta para a pilha de areia e comecei a sacudir, esfregar e bater na areia do meu corpo. Demorou muito, mas quando terminei, não havia mais nenhum grão em mim. Devolvi cada grão de areia para o monte. Depois, corri para onde minha mãe e minha irmã estavam esperando e continuamos nosso passeio. Papai apontou para o dinheiro empilhado em sua mesa. Veja, tudo isso, todas estas notas e moedas, são grãos de areia de outra pessoa. Não são meus. Sou apenas aquele que conta o dinheiro e o coloca no banco na segunda-feira de manhã. Esse dinheiro pertence a Deus, e Ele tem uma grande obra para fazer em todo o mundo. Então, Charlie, em todos os anos em que tenho servido a igreja ajudando a cuidar do dinheiro arrecadado, nunca me senti tentado a pegar nada dele. Concordei lentamente com a cabeça. De repente, as pilhas de dinheiro espalhadas pela mesa de meu pai pareciam muito diferentes. Eu não via bicicletas, televisões ou câmeras com lentes teleobjetivas quando olhava para as notas e moedas. Via os médicos da missão curvando-se sobre pacientes feridos e jovens frequentando escolas cristãs. Via igrejas sendo construídas e crianças ansiosas sendo ensinadas sobre o amor de Deus. Via programas de rádio e televisão transmitidos pelas ondas do rádio e livros e revistas sendo impressos em enormes impressoras, cada um deles repleto de histórias da terna misericórdia de Deus. Sim, o dinheiro parecia muito diferente agora, e eu entendi por que meu pai era tão cuidadoso para que cada dólar fosse corretamente contado. Eu sorri enquanto observava trabalhar. O dinheiro de Deus estava seguro porque eu sabia que o homem atrás da mesa nunca pegaria um grão de areia de outra pessoa. Não tenha medo. Tentação. Todos nós a experimentamos. Você sabe do que precisamos para lutar contra a tentação de fazer algo que não deveríamos? Isso mesmo, de coragem. Reflita sobre as seguintes situações. Tente imaginar como o diabo tentaria você a agir. Em seguida, adicione um pouco de coragem. O que você faria em cada um dos casos? Você vê uma mulher deixar sua bolsa para trás por engano em um banco de algum parque. Não há mais ninguém por perto. Você está tendo dificuldades com as respostas de uma prova que está fazendo na escola, mas sabe que a pessoa sentada ao seu lado é inteligente e consegue enxergar a prova dela. Seu pai o pega fazendo algo que não deveria, mas você sabe que pode escapar de qualquer punição se simplesmente contar uma pequena mentira. A balconista do supermercado, por engano, dá a você mais troco do que deveria pela sua compra. Alguém diz que Deus não é real. Você sabe que Ele é, mas não quer fazer aquela pessoa pensar que você está tentando parecer um santinho ou algo assim. Uma criança na escola quer mostrar fotos de pessoas nuas. O diabo faz você pensar que você não vale nada e que é mau. Deus precisa de jovens de coragem para defendê-lo neste mundo. Deus precisa de você.